quero ler também para esta meditação, para esta reflexão nesta noite, os mesmos textos que nós lemos pela manhã. Até porque a nossa proposta nestes próximos domingos é falar sobre este assunto de extrema importância, de extrema necessidade, este assunto de relevância para a vida de cada um de nós, enquanto comunidade, enquanto povo de Deus, que é falar a respeito do desenvolvimento natural da nossa igreja, da Igreja de Jesus. E nesse mistério é importante a gente, como corpo do Senhor, aqui nesta localidade, plantados aqui no centro do país, né? Nós estamos aqui para glorificar o nome de Jesus e fazê-lo conhecido de forma não apenas como se inédito fosse falar de Jesus. Não, o povo conhece. O povo não conhece no sentido de entender quem Ele é, de recepcioná-lo no coração. Mas abra, não, se você tiver, mas se você não tiver, não se preocupe, que nós vamos projetar aqui, o texto já está pronto. Eu lerei o Evangelho de Marcos no capítulo 4, verso 1, e também lerei também no capítulo 4, os versos 26 a 29, na Nova Versão Internacional, pelo que peço a sua atenção para a leitura que eu vou fazer. Diz assim, então, a palavra do Senhor. Novamente, Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. Passei agora para o versículo 26. Ele, Jesus, prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança sementes sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si própria produz o grão. Primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio de espiga, cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Amém? Deus amado, fala conosco, agora de uma forma, ó Deus, que entendamos aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração. A tua palavra já lida, ela fala por si só. E como diz a Escritura, quem tem ouvidos para ouvir o Senhor, que ouça. E nós pedimos a Ti que o Senhor abra nossos ouvidos para ouvir o Senhor mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, esse tema, esse texto, e essa proposta que a gente está trazendo nesta série de mensagens que se inicia hoje, começamos hoje pela manhã, que fala a respeito do desenvolvimento natural da igreja, é porque nós cremos de imediato, em primeira mão, que tudo que tem vida, tudo que de fato respira, tudo que de fato criado por Deus de uma forma orgânica, de uma forma saudável, equilibrada, se desenvolve, cresce. Eu estava há pouco vendo meu filho tocar aqui, e ele toca esse instrumento aqui, que é o violão, de forma que ele é um violonista, e nós tínhamos ali uma violinista, né? Mas estava vendo meu filho tocar aqui, e eu lembrando quando ele era molequinho, desse tamaninho, a gente lá andando de bicicleta na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro. Não sei se você conhece, hoje está perigoso demais. Hoje, se você andar na Lagoa Rodrigo de Freitas e não ficar atento, vai ficar sem a bicicleta. Mas, de repente, eu olho, está esse galalau aqui, como a gente chama, né? Homem feito. Né? Assim é a nossa vida. Eu estava olhando, enquanto olhava para o João Pedro, meu filho, eu estava olhando para a Maria Eduarda, sua filha, pequenininha, como a Nina ontem, pequenininha. E nós nos alegramos por ver, né, a obra de Deus, a criação de Deus. Mas nós nos alegramos em ver o desenvolvimento, em ver o crescimento, em ver o aperfeiçoamento, em ver, de fato, né, aquilo que tem vida progredir, se aperfeiçoar,
se desenvolver, crescer. É bem certo que tem gente que não cresce tanto assim, né? Mas a verdade é que todos nós fomos criados como corpo vivo para nos desenvolvermos e para crescermos. A igreja, queridos, é o corpo do Senhor. E a igreja necessariamente cresce, deve crescer. A igreja cresce de forma saudável, porque a igreja não é um organismo simplório. A igreja é um organismo vivo e tudo que tem vida se desenvolve. Nós estamos aqui fazendo parte deste corpo, membros deste corpo, e não apenas crescemos individualmente, mas o corpo cresce também, à medida que nós crescemos juntos. É bem certo que há, sim, um ceticismo, há uma dificuldade, né, de que as pessoas hoje não acreditam muito nessa possibilidade de desenvolvimento, de crescimento, progresso da igreja. Como é que isso acontece? Não é? De que maneira? A gente fica até pensando que existam pessoas que nem querem que a igreja cresça. Talvez existam pessoas que até rejeitem o crescimento da igreja, ou não creem, ou não reconhecem de fato que isto é da vontade de Deus. É da vontade do Senhor que o seu corpo cresça. Então, se você, como eu falei pela manhã, de alguma forma, você se torna alguém, uma pessoa que não tem interesse pelo crescimento da igreja, você está andando na contramão da vontade do Senhor. E eu não estou falando aqui apenas num crescimento pelo crescimento, na quantidade pela quantidade. Estou falando aqui que é da vontade de Jesus que o seu corpo, que a igreja, cresça de forma saudável, cresça qualitativamente, e isto produza para aqueles que estão lá fora o reconhecimento de que o Senhor é Deus, e que nós, por nossas ações, o glorificamos, nós, por nossas ações, o exaltamos, e nós, por nossas ações, dizemos ao mundo que somos saudáveis. O corpo de Jesus é saudável. Muitos cristãos, na verdade, desejam assim profundamente isso. Eu sei disso. Aqui, todos nós, é possível que queiramos isso. Mas a verdade é que a gente, por vezes, não se identifica com esse movimento de crescimento. Até porque a gente, às vezes, já está meio desacreditado, a gente já vê tanta coisa acontecendo por aí, porque eu quero dizer para você uma coisa já de imediato, né, que toda igreja saudável cresce. Isso é fato, é regra. Toda igreja saudável cresce, embora o contrário disso não seja tão verdade assim. Nem toda igreja que cresce é saudável. Ora, como compreender isso, então, dentro dessa realidade do corpo de Cristo? A gente tem essa imagem que muitas vezes confunde a nossa forma de nos conduzir enquanto igreja, de que há mecanismos técnicos, de que há formas de se desenvolver quando utilizamos a nossa própria capacidade intelectual, os mecanismos disponíveis, inclusive, na esfera das gestões empresariais, na esfera da administração de segmentos da sociedade, e achamos que, aplicando-se estes recursos, estas formas, num corpo, num organismo vivo chamado igreja, necessariamente vai dar certo, e não vai dar certo. Por vezes, muitos têm trazido de fora modelos de crescimento em que certa prática deu certo numa determinada localidade, numa determinada igreja, em determinado continente, e achamos que podemos, então, importar aquilo e transplantar para a nossa realidade, julgando que isso trará como consequência o mesmo resultado que deu lá.
Não é assim. E nós temos na palavra do Senhor, aqui na verdade, o próprio Jesus, como eu disse pela manhã, que é o professor por excelência. Ninguém aqui nesta igreja, ninguém, a começar por mim, tem a sabedoria de Jesus. Ninguém aqui é mais esperto, ninguém aqui é mais capaz, ninguém aqui tem o cabedal de conhecimento, seja lá o que for, pode ser PhD, ser mestre, ninguém aqui tem a capacidade de ensinar como Jesus ensinou. Amém? Ninguém. Por mais sábio e esperto que seja, ninguém aqui é capaz de dizer, faça isso que dá certo. Se Jesus não estiver nesse negócio, não vai dar certo. O que nós estamos querendo dizer é que se nós queremos, de fato, nos envolver nesta realidade, neste desejo do Senhor, para que o seu corpo, de fato, cresça e se desenvolva, e isso de forma natural, espontânea, nós temos que ouvir o que Ele está ensinando. É da forma como Ele está ensinando que dá certo. Nós somos muito hábeis de traçarmos estratégias, planejamentos, de desenvolvermos projetos, mas por vezes eles não entram em sintonia com o ensino simples do Senhor. E nós colocamos em tudo isso a nossa própria capacidade intelectual, achando que isso é necessário, suficiente para vermos a igreja se desenvolver, para vermos nós, como povo de Deus, nos desenvolvermos. E então o Senhor nos ensina, Ele, mestre, que é a forma correta. Como, de fato, isto acontece. E ainda mais numa realidade como a nossa. Eu falei há pouco, estamos no centro da capital. Estamos em Brasília. Hoje nós temos um grande desafio, porque igrejas cada vez maiores, em contextos, em cidades grandes, dentro da realidade urbana deste século XXI, e a gente fica, assim, enfrentando esses desafios, porque, na verdade, a gente pode até julgar que, por causa dessa realidade, a gente tenha estratégias suficientes, ou pensamos que a nossa intenção é apenas uma realidade de um crescimento numérico, e que a gente possa fazer isso de forma meramente gerencial. Aqui nesta igreja tem muita gente boa, muita gente que entende de gestão empresarial, que entende de administração, que sabe fazer lá o PERT CPM, que sabe fazer todos aqueles, o PEG, né? Esse tal de PEG, meu irmão, né? Sabe fazer aquelas coisas todas bacana, bonita e tal, e acha que se aplicar isso na igreja dá certo. Dá não, queridos. Eu quero dizer para vocês, em nome de Jesus, o que dá certo é isso aqui que Jesus está ensinando. E o que é que Jesus está ensinando? Ele disse aqui, o reino de Deus é semelhante a um homem que lança semente sobre a terra. É esse o reino de Deus. Nós falamos pela manhã e nós dissemos que nós somos o quê? O que nós somos? Somos semeadores. Podemos falar alto em bom som? Somos? Semeador. Pois é, semeador. O que o semeador faz? Semeia. Não é isso? Não faz outra coisa a não ser semear. O semeador é aquele que, então, pega lá o seu saquinho de semente, né, e vai lá e lança a semente sobre a terra. Obviamente, esse ato de lançar a semente sobre a terra tem que lançar de forma correta. Porque quando nós olhamos aqui mesmo na palavra do Senhor, neste mesmo capítulo 4, logo depois, então, do seu início, a gente vê que o semeador lançou a semente, umas caíram à beira do caminho, não deu certo, outra caiu entre os espinhos, não deu certo, outra caiu em terreno pedregoso, pouca terra, não deu certo, até que encontrou uma que caiu em boa terra e deu certo. O semeador, queridos, que somos nós, tá?
tem que ter a habilidade de entender que estamos e fomos chamados por Deus para lançarmos a semente, mas temos que lançar a semente de forma correta. Não adianta você lançar a semente julgando que ela vai, de fato, se desenvolver, que ela vai crescer, se não atentarmos para alguns detalhes importantes que a própria palavra do Senhor nos ensina. Sementes que, de fato, vão se desenvolver naturalmente, entendendo que por essas metáforas que Jesus utiliza, e em termos de crescimento, em termos de desenvolvimento, basicamente o Senhor Jesus não utiliza outra coisa senão a própria natureza para nos mostrar que a própria natureza já recebeu do próprio Senhor tudo aquilo que é necessário para se desenvolver, para crescer. Como você também. O que é que você fez, querido, para chegar nesse tamanho? A não ser comer. Beber. E o que é comer e beber para um ser humano, em comparação a uma semente, a uma lavoura, se não adubar, se não aguar, se não criar as condições necessárias para que o desenvolvimento aconteça dessa forma espontânea e natural? Cuidar. É apenas isso. E o Senhor nos ensina exatamente dessa forma. E se isso de fato nós cumprirmos, a gente vai ver o milagre acontecer. Porque o reino de Deus é semelhante a esse homem que lança semente sobre a terra. Aí o texto continua dizendo, noite e dia. Noite e dia, estando ele dormindo ou não, o milagre acontece. A semente germina e cresce, embora esse homem, esse semeador, não saiba como isso aconteça. Quando o texto nos fala de que este semeador não sabe como isso acontece, nós podemos claramente traduzir que o que Jesus está querendo dizer é o seguinte: lança a semente e descanse. Lance a semente e confie. Lance a semente e faça apenas a sua parte. Deixa que a minha eu faço. O problema hoje em dia é que tem muita gente que quer fazer e tomar o lugar de Deus. Tem pastor que virou semideus, que a ponto que ele é adorado, tem um bocado de membro lá, beijando o pé dele. Tem um bocado de líder aí que se tornou assim. E o pior não é ele, o pior são aqueles que, de fato, tá lá ovacionando, adorando. Um dia alguém perguntou, qual a diferença entre aqueles que adoram imagens para os evangélicos, de um modo geral? Aí falaram assim, porque os santos de vocês andam. Tem muita gente adorando, idolatrando gente que está andando. Não pode. A gente precisa entender que, de fato, o que o Senhor está querendo nos dizer nessa noite é que só Ele, só Deus, pode fazer a igreja crescer. Não está em você, não está em mim essa capacidade. Embora a gente julgue que pessoas tenham essa capacidade. E nós lembramos do episódio, então, lá, registrado na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, quando o apóstolo Paulo, lá naquela igreja, pastor Júlio, então, que já estava num conflito, estava em divisão, estava, de fato, uns apoiando um, outros apoiando o outro, virou partidarismo naquela igreja. Olha, naquela época, até parece coisa de hoje. E o apóstolo Paulo chega, vocês estão pensando que estão loucos? Vocês estão loucos? Virou invejinha agora? Virou disputinha de quê? De liderança? Aí ele diz, eu plantei, é verdade, eu plantei essa igreja aqui, e daí? E daí? Sabe quem plantou essa igreja? Sei lá, como é o nome dele, do pastor lá antigão, lá da década de 60? John Miller. Ele plantou. Mas outros vêm regando, Está aí. Chegou agora eu aí com uma caçamba, como é o nome daquele negócio? Um regador, aí estou regando até hoje. Aí o apóstolo Paulo fala assim, eu plantei, é verdade, Apolo regou. E daí? Mas quem deu o crescimento, ou quem dá o crescimento, é somente Deus. E ele ainda completa dizendo, de forma que nem o que planta, nem o que rega, são alguma coisa, mas Deus
que dá o crescimento? Ora, quando ele fala aqui que o semeador, quer durma, quer esteja acordado, o milagre acontece, significa que não está nele o poder de fazer a semente germinar e nem de fazer a pós-germinada crescer. E nós podemos sim, entendendo por esse próprio texto, que o desenvolvimento natural da igreja não se trata de um pacote fechado em que a gente vai implantar aqui na igreja e isso vai gerar crescimento. Não, não é isso. É que nós devemos entender pela Escritura, pela palavra de Deus, que existem mecanismos da própria Escritura, que existe no nosso DNA como corpo vivo do Senhor, já programado em nós, o desejo e as condições e a capacitação para crescer. Mas você pode perguntar, então por que a gente não cresce? É uma pergunta interessante. Será que eu não estou semeando direito? Ou será que eu não estou regando? Na verdade, a igreja se desenvolve naturalmente quando elementos significativos já existentes aqui em nós e que devem ser percebidos e que, de fato, precisamos fazer com que eles estejam presentes permanentemente na nossa estrutura enquanto corpo do Senhor, que isso seja uma realidade entre nós. E aí está aí. Resultado deste estudo, desta compreensão que nós tomamos como, após lermos e entendermos e vermos a sintonia com a palavra de Deus, um trabalho fantástico, resultado de pesquisa de décadas, envolvendo mais de 70 mil igrejas no mundo inteiro, quando chegaram à conclusão de que não são pacotes, não são estratégias, não é o modelo tecnocrata que a gente vai, então, implantar na igreja, né, com as nossas próprias capacidades e julgar que isso tudo vai dar resultado positivo e a gente bater no peito e dizer, olha só como é que eu sou bom. Porque a intenção do Senhor é que você bata no peito e fale, Senhor, tem misericórdia de mim. Ué. Não é da vontade do Senhor que você bata no peito, a começar em mim. A começar em mim. Ai do pastor que vem para essa igreja aqui, acha que ele vai fazer a igreja crescer. Ele não vai competir com Deus, gente. Eu tenho medo de competir com o Senhor, sabia? Eu tenho medo. O Senhor vai me dar uma rasteira assim, vai me arrebentar. Ué. Vai fazer o mesmo com você, se você quiser competir com Ele. Não vá entrar em zona de competição com Deus. Né? Só Ele pode fazer isso. Né? Então, na verdade, o que o texto está querendo dizer, se põe no seu lugar. Não bata no peito dizendo, eu sou bom. Você não é bom coisa nenhuma. Eu também não sou. O que nós somos apenas instrumentos de Deus. Somos apenas coadjuvantes, cooperadores na obra. Não somos protagonistas. Somos apenas estes que o Senhor, por sua bondade, graça e misericórdia, chamou para que pudesse compor esse corpo. E o Senhor está, de fato, dando um voto de confiança a nós. E sabe o que Ele espera? Eu já preguei em outras situações, né? Nisto, vocês serão reconhecidos como filhos de Deus, como verdadeiros discípulos de Jesus, em que deis muito... Ué. É nisto que vocês vão ser reconhecidos como filhos de Deus e como discípulos, que deem fruto. E a gente já sabe que frutos no reino de Deus significam vidas salvas. Né? Frutos no reino de Deus significam vidas tiradas do inferno. Então não batemos no peito e nos achemos alguma coisa, mas façamos como aquele publicano, bata no peito e fala assim, Senhor, tem misericórdia de mim porque sou pecador. Eu preciso do Senhor.
Faz o Senhor mesmo a tua vontade, aplica o Senhor mesmo a tua estratégia. Mas você pode se perguntar, e eu acho que essa pergunta é fundamental: quais são, então, os elementos, as circunstâncias que, quem sabe, estão se apresentando na minha vida, na sua vida, e que se tornam empecilhos, e que se tornam elementos que impedem, que obstaculizam, né, o desenvolvimento da igreja? E quando Jesus falou a respeito dessa parábola, a parábola da semente, e quando ele disse que a terra por si própria produz o grão, na verdade, a gente sabe que existem motivos numa plantação, nessa metáfora, nessa atividade da lavoura, né, que de fato impedem o crescimento da semente. A gente não precisa ser expert, não precisa ser doutor, né, não precisa nem ser pesquisador da Embrapa, né, para entender, por exemplo, né, que se a semente lançada não for cuidada, se ela de fato não for lá regada, se de fato não eliminarmos os elementos que impedem aquele crescimento, ela não vai se desenvolver. Não vai. E aí vem a grande questão: o que porventura pode estar acontecendo na minha vida e na sua vida que tem nos tornado como prejudicadores desse crescimento? Por quê? Porque o DNA, queridos, é impressionante isso. Se a igreja, se eu ou você estivermos saudáveis, o crescimento é inevitável. Inevitável. É só olhar para você mesmo. Quando você está bem, de saúde, quando está tudo funcionando perfeitamente, né, no entendimento de que não estamos falando de estatura, né, até porque tem gente que, como eu disse, não cresceu tanto assim, né, mas se desenvolveu, às vezes para os lados, mas se desenvolveu. Na verdade, é que um corpo saudável ele sempre se desenvolve, né? Mas o que acontece, tanto na lavoura quanto em qualquer organismo vivo, quando ele está doente? Né? Uma vez que o próprio Senhor já colocou em tudo nesta natureza, em tudo nesse cosmos, né, o DNA do desenvolvimento, o DNA do crescimento. Né? Tudo. Se você pega uma plantinha qualquer, uma florzinha lá fora, né, se você pega aí esses pés de ipê, né, se você pega um pé de couve, um pé de laranja, né, aquela semente ali, queridos, naquela sementinha lá, tem o DNA do crescimento. Naturalmente, é só jogar na terra e jogar água e eliminar aquilo que impede. Não é isso que a gente tem que fazer na igreja? Não, é isso que a gente tem que fazer aqui. E a pergunta é exatamente essa: o que é que nós podemos fazer para que seja exatamente assim, uma vez que o próprio Senhor, o Senhor da igreja, Ele já colocou em nós, nesta igreja aqui, Jesus já colocou o DNA do crescimento. Você acredita nisso? Em você, quando você foi recepcionado no reino de Deus, quando o Senhor tocou o seu coração e você então foi achado por Ele, Jesus colocou no seu próprio coração o DNA do crescimento. O gosto pelo reino de Deus, o gosto de ver a igreja crescer. Ora, esse DNA existe em mim e em você, mas às vezes o que acontece, vem coisas e sufocam, vem coisas e atrapalham, É isso que acontece. Se em vez de estar aqui, você está em casa assistindo o Faustão, ora, o fantástico, seja lá o que for, tem as ervas daninhas que vai impedir o seu crescimento. Se em vez de você lançar semente, se você em vez de se interessar, de se importar com vidas, com pessoas que de fato estão morrendo, estão lá indo para o inferno, se isso não nos incomodar e não fazer com que priorizemos o reino de Deus
priorizando outras coisas, a culpa não é de Deus. O DNA existe. A forma de crescer existe. O que falta em nós é responder a esta pergunta: o que eu posso fazer? Responder de forma sincera diante do Senhor e nos colocarmos nas mãos dele como cooperadores, semeadores, retiradores de pedras, retiradores de empecilhos, de ervas daninhas. E como eu disse pela manhã, tudo isso que tem se tornado empecilhos, às vezes está dentro de nós. Está dentro de nós. E aí nós vamos, de fato, trabalhar. Queridos, aqui nesse texto, o próprio Jesus disse que a terra por si própria produz o grão. Primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio na espiga. Né? É assim que acontece na vida da igreja. Se nós, de fato, e ali estão princípios norteadores, coisas que foram observadas nesta realidade, utilizando-se a palavra do Senhor, o reino de Deus, que se nós fizermos, não há como impedir o crescimento da igreja. Liderança capacitadora, nós temos, na verdade, ministérios conforme os dons. Né? Todos vocês têm dons. Todos vocês receberam a capacitação do próprio Deus para se desenvolver, para utilizar isso para o reino de Deus, para a glória de Deus. O conselho desta igreja fica permanentemente preocupado. Por que hoje, infelizmente, não apenas aqui, mas de um modo geral, o corpo do Senhor se limita a um grupo tão reduzido de trabalhadores, enquanto a sua grande maioria se tornou apenas espectadores no reino de Deus. Todos vocês receberam dons profundos, maravilhosos, e que, se permitirem usar para a glória de Jesus, sabe o que é que vai acontecer no meio da igreja? Tem noção? Vai ser um boom de despertamento. Vai, de fato, acontecer um milagre que tantos esperamos. Ministérios orientados por dons, conforme os seus dons. E isso tem a ver com a nossa própria motivação. Né? Aquele que recebeu o dom de ensinar, ensine, não vá tocar violão. Aquele que sabe tocar um piano, não vai inventar de fazer outra coisa, vai tocar piano, gente. Porque tudo isso vai dar certo. Né? Lembra daquele episódio lá do senhor falando, né? Ah, se o pé reclamar, por que eu sou pé? Eu queria ser olho. Não, seja pé feliz. Você queria ser um pé feliz? Eu queria ser um pé feliz. Não sei nem o que eu sou, não sei se sou pescoço, dedo, não sei. Faço parte de alguma coisa no reino de Deus. Uma coisa eu tenho certeza absoluta, pastor Júlio, nem eu nem você é cabeça. Glória a Deus. Se nós fôssemos cabeça, dava tudo errado. Amém? Vocês não? Vocês. Amém, sim. Agora vocês falaram amém sincero. Está vendo aí? Glória a Jesus. Eu fico feliz de saber que vocês sabem que eu não sou cabeça da igreja. Cabeça da igreja é Jesus, é Jesus. Não é não? Aí vai dar certo, né? Mas quem você é no corpo? Ministérios orientados pelos dons, uma espiritualidade contagiante, né? Estruturas na igreja de forma eficaz, né? O culto inspirador, o culto que crie nos outros, em todos, o gosto, a vontade de estar junto. Né? Nós temos a realidade dos pequenos grupos, e eu disse pela manhã, gente, pequeno grupo hoje é uma benção. É a oportunidade que você tem de levar seu vizinho, seu parente, né? Lá para poder conhecer Jesus de uma forma mais próxima, por meio de relacionamentos sinceros, saudáveis. Né? Nós temos também a evangelização, né, de acordo com a necessidade do povo. O povo está com sede, não leve comida, leve água. Aí tem gente levando comida salgada, dá por cima, e o cara com sede. Pô. Tem a dó, gente. Né?
E os relacionamentos, nossos relacionamentos que se manifestam e são marcados pelo nosso amor. Sabe, quando a gente manifestar isso como o corpo vivo do Senhor, caramba, quem está lá fora e não vive nada disso vai ficar doido para entrar, não vai não? Eu queria pertencer a um lugar assim. Queria, ué. E por isso que eu estou aqui, porque essa igreja é assim. Né? Mas a gente não se conforma, a gente tem crescido, mas a gente quer crescer mais. Né? Isso tudo para a glória e para o louvor do nome de Jesus. Né? E então nós vamos trabalhar. Esta mensagem é apenas uma introdução do que nós vamos ver ainda em 8 domingos daqui para frente, tratando de cada uma dessas marcas, e que eu espero que cada um de nós não apenas tome conhecimento, porque eu tenho dito muito a todos vocês, né? De nada adianta a gente pegar todo esse conhecimento, de nada adianta você saber a Bíblia de capa a capa se você não pratica, se isso aqui de fato não faz diferença nenhuma na sua vida. Então, na verdade, o que nós queremos, e o meu pedido como pastor da igreja, é que você se disponha a ouvir Deus falar e estenda a sua mão, para que nós todos a possamos pegar e juntos nós vamos caminhar em prol desse crescimento qualitativo, desse desenvolvimento natural, desse aperfeiçoamento nos nossos relacionamentos, na forma como a gente vive o reino de Deus. E certamente, não há dúvida alguma, de conforme disse o Senhor, né, Ele vai fazer crescer. Porque só Ele pode fazer isso. Porque só Ele, quando nós, então, vivermos assim, vai convencer. Porque é só atributo do Espírito Santo. É aquela velha história quando nós falamos do evangelismo de acordo com as necessidades. Não é isso? Você não tem poder, queridos. Nenhum de nós aqui tem poder para converter ninguém. Eu falei tanto, evangelizei, mas ele ainda não se converteu. Amém. Amém, porque você evangelizou, você está falando. Agora, se você dissesse para mim, poxa, ele está lá, ele não se converteu porque eu não falei nada, aí me preocupa. Porque vai chegar o tempo é de Deus, porque somente Ele, só o Senhor, convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Só o Espírito Santo faz isso. Você pode pregar, você pode anunciar, você deve, inclusive, falar sempre de Jesus por meio da sua vida e por meio da palavra. Faça isso. Plante, lance a semente, regue. Deus vai fazer o que só Ele pode fazer. Então, eu te convido, o pastor da igreja, a você entrar, mergulhar nessa proposta de Deus, nesse despertar do Senhor, no sentido de que não estamos acomodados, vamos nós trabalhar e juntarmos as nossas mãos e lutarmos pelo reino de Deus. Há muitas vidas que precisam. Jesus se deu. Jesus morreu por mim e por você, pela igreja, para que ela cresça. Jesus, quando estava em determinado caminho, ele orou para uma figueira e foi lá até ela e queria pegar frutos. E como ela não tinha frutos, ele operou o milagre da morte. O único milagre da morte que Jesus realizou foi esse. Jesus realizou tantos milagres de cura, ressuscitou mortos, mas esse ele realizou o milagre para matar. Eu não queria ser essa figueira. Mas Jesus realizou o milagre da morte. Como ele não achou fruto na figueira, ele disse, nunca mais nasça fruto de ti. E o texto bíblico fala, e a figueira secou-se imediatamente. Que o Senhor tenha misericórdia de você. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor faça você crescer em vez de secar. Que o Senhor faça a sua igreja crescer em vez de minguar. Mas isso depende de quem? De quem? Fala assim, de mim, Senhor. De mim. Amém?